Bom, então aqui a questão número 12, ele está trazendo uma confecção, né? Uma empresa que tinha 36 funcionários, eles conseguiam ter uma produção de 5.400 camisetas por dia se trabalhassem 6 horas por dia. Né? E aí a empresa lança uma campanha de marketing e aumenta a demanda pelas camisetas. Né? Então, ao invés de 5.400 agora, ela precisa produzir 21.600 camisetas para dar conta da demanda. Né? E o número de funcionários eram 36, ele aumentou aí para 96, certo? Mesmo assim, para dar conta dessa produção aqui, ele afirma que precisa ter um aumento, uma alteração na carga horária dos funcionários, né? Que era de 6 horas, então provavelmente deve ter que aumentar, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar descobrir aqui, quanto que vai ser a nova carga horária dos funcionários. Então primeiro você repara que são três grandezas diferentes, né? Você tem as três grandezas no primeiro momento e as três grandezas no segundo momento aqui. Então vamos abrir aqui uma folha em branco. Então, as grandezas associadas aí. Vamos lá. Quais são as coisas que a gente precisa associar aí, que a gente tem que associar? Primeiro, o número de funcionários, né? Então, eu tinha 36 e passei para 96 funcionários. Segunda coisa é a produtividade, né? Que é o número de camisetas que ele produz. Então, ele produzia 5.400 camisetas e agora ele vai, deixa eu só conferir aqui, se eu não me engano, 21.600, né? Isso. 5.400 para 21.600. Então agora ele vai para 21.600, tá certo? E por último é a carga horária, as horas de trabalho. Eram 6 horas e agora vai ser um valor de hora X, que eu não sei quanto que é. E aí então eu tenho três grandezas associadas aqui, vou ter que relacionar essas três grandezas, tá certo? Como a minha incógnita, o meu valor desconhecido aqui está na horas, está na coluna de horas, eu vou comparar as outras duas com as horas, tá certo? Então, na hora de montar a proporção, vai ficar 6 sobre x igual. Agora vamos ver o que é direto e o que é inverso com relação às horas. Vou botar uma setinha, pode ser para baixo, pode ser para cima aqui no horas, e aí vou comparar horas com o número de funcionários. Então vamos lá. Quando eu tenho um aumento no número de funcionários, se eu quiser produzir o mesmo tanto de camisetas, aumentando o número de funcionários, eu preciso trabalhar mais horas ou menos horas por dia? Então, se eu estou aumentando o número de funcionários, eu tenho que trabalhar menos horas para chegar na mesma produtividade, tá certo? Então, lembra que a terceira grandeza que eu estou deixando de fora, eu sempre mantenho ela como se fosse fixa, como se não tivesse acontecendo essa mudança de valores. Então, comparando funcionários com horas, mais funcionários quer dizer que eu preciso menos horas para cumprir a mesma produção. Então, são grandezas inversas. Como a setinha de horas está para baixo, a de funcionários vai para cima. Pronto, comparei funcionário com horas. Agora eu vou comparar produtividade com horas. Se eu aumento a produtividade, eu preciso, se eu quero aumentar, na verdade, a produtividade, finge que é o mesmo tanto de funcionários, não vai mudar. Se eu quero aumentar a produtividade, eu tenho que trabalhar mais horas ou menos horas? Bom, se eu tenho o mesmo tanto de pessoas e quero produzir mais, então eu preciso trabalhar mais horas, tá certo? Então são grandezas diretas. Se a setinha de horas está para baixo, então, como é direta, as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, tem que ser para baixo também. Então, horas é inversa ao número de funcionários e produtividade é direta em relação ao número de horas. Então, montei aqui a regra. Agora eu vou montar aqui as proporções. Né? Então, 6 sobre x igual a. Agora, quem é que está com a setinha na mesma direção? Essa daqui. Então, eu escrevo os números da mesma ordem em que eles aparecem: 5.400 sobre 21.600 vezes esse daqui, tá vendo que é inversa com relação a horas, então eu tenho que inverter. Era para ser 36 sobre 96, fica 96 sobre 36, né? E aí vamos fazer um show de simplificação aqui para facilitar. Então eu vou ficar com 6 sobre x igual a 54 aqui com 36. Vamos fazer a multiplicação aqui com a calculadora. Deixa eu pegar aqui. Vai ficar 54 vezes 96
5.184, né? 5.184 sobre, agora 21 vezes 36, né? 21 vezes 36, 756. 756. Então, vou multiplicar cruzado agora. Então, 5.184x. Aí eu vou fazer 756 vezes 6. 4.536. 4.536. Que eu vou dividir por 5.184. Na verdade, aqui é 216. Aqui, na verdade, tem um 216, eu fiz 21 vezes 36, então tem um errinho aqui. Deixa eu pegar a borrachinha. Pegar a borracha, comentar. Apagador. Opa. Comentar. Apagar. Vamos aqui embaixo, então. Aumentar, vamos. Então vamos lá, pessoal. Aí vai ficar aqui 6 sobre x, certo? 5.400 sobre 21.600, como são diretas, eu não vou inverter os números aqui. Então, 5.400 sobre 21.600 vezes 36 sobre 96, esse número de funcionários é inverso em relação ao número de horas, setinhas ao contrário, né? Então eu inverto isso daqui, ó. 36 sobre 96 vai ficar 96 sobre 36, né? Cancelar aqui esses dois zeros. Então ficou 216 vezes 36 e 54 vezes 96, né? Posso fazer as simplificações, mas vou fazer direto com a calculadora, que aí depois vocês conferem direitinho por simplificação, né? Então vou ficar com 54 vezes 96, 584, aqui em cima, 584, sobre, aqui o 6 sobre x, e aqui 216 vezes 36. 216 vezes 36. 7.776. 776, né? E aí vou multiplicar agora cruzado, né? Agora é só multiplicar cruzado. Vai ficar 5.184x é igual a 7.776 vezes 6, né? 46.656 dá 46.656, que eu vou dividir por 5.184 para finalizar o problema. Dividido por 5.184. 9. Então x é igual a 9. 9 o quê? Então eu estou falando da carga horária dos funcionários, né? Então a carga horária deles passa a ser 9 horas. Tem que aumentar para 9 horas para poder dar conta da produção. E aí eu tenho como resposta a letra C.